Olá, pessoal. Eu sou a professora Carla Maria. A gente vai começar a estudar. O nosso primeiro assunto é sobre os números inteiros, certo? Vamos ver hoje um pouco da história dos números inteiros e como é o conjunto dos números inteiros. O que veremos na aula de hoje? Veremos uma noção de número inteiro, que é o número inteiro, a representação desses números inteiros na reta numérica e a comparação e ordenação de números inteiros. Noção de número inteiro. Ao longo da história, podemos observar o avanço da matemática. A necessidade de contar e relacionar quantidades fez com que o homem desenvolvesse símbolos no intuito de expressar inúmeras situações. Mas o homem buscava algo mais concreto, que representasse de uma forma mais simples tais situações. O surgimento dos números naturais, que os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente, revolucionou o método de contagem, pois relacionavam os símbolos, que eram vistos como números, a determinadas quantidades. Bem na pré-história, quando o homem começou a contar, a gente tem vários exemplos sobre como era esse método de contagem e que eram vistos mais à frente, foram vistos como números. O primeiro método de contagem foi riscos. O homem pré-histórico ele fazia riscos nas pedras, nas rochas, para contar. Ou outro método também seria a contagem por meio de pedras. Eles utilizavam pedras para contar uma certa quantidade. Então, a necessidade de contar, ela vem desde a pré-história. E isso é algo muito importante, porque o que seria de nós sem a matemática, né? O que é um número inteiro? Os números inteiros são os números positivos e negativos. Esses números formam o conjunto dos números inteiros indicados por Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Z é igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Todos os números positivos e negativos formam o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. O zero é um número neutro, ou seja, não é nem um número positivo e nem um número negativo. Então, quando eu falo de número inteiro, eu falo de números positivos e negativos, incluindo também o zero, que é um número neutro. Representação na reta numérica. Para fazermos a representação dos números inteiros na reta, consideramos como origem o meio da reta, que é onde está localizado o número zero. À direita de zero ficam todos os números positivos. E à esquerda de zero, todos os números negativos. O zero é o neutro. À esquerda temos os números negativos. À direita, todos os números positivos. É importante lembrar que quando eu falo de representação em reta numérica, a reta ela pode ser infinita. Então, é infinito tanto para números positivos, sabemos que os números são infinitos, quanto também para números negativos. A mesma quantidade de números positivos que eu tenho, eu também terei a mesma quantidade de números negativos, certo? Agora vamos ver um pouco sobre antecessor e sucessor. O sucessor de um número inteiro é um número que se posiciona uma unicidade à sua direita. Obtemos o sucessor somando mais 1 ao número inteiro dado. Um exemplo, 0 mais 1 é igual a 1. Logo, o sucessor do número 0 é o 1. O 2 mais o 1 é igual a 3. Logo, o sucessor de 2 é 3. Menos 2 mais 1
é igual a menos 1. Logo, o sucessor de menos 2 é menos 1. E o antecessor de um número inteiro é o número que se posiciona uma unicidade à sua esquerda. Obtemos o antecessor subtraindo menos 1 ao número dado. Vejamos que, para obter o sucessor, eu somo mais 1 ao número dado. E o antecessor, eu subtraio menos 1 ao número dado. Por exemplo, 3 menos 1 é igual a 2. Logo, o antecessor de 3 é 2. 2 menos 1 é igual a 1. Logo, o antecessor de 2 é o 1. E menos 2 menos 1 é igual a menos 3. O antecessor de menos 2 é menos 3. Vamos para um exemplo de como a gente pode aplicar essa noção de número inteiro. Em determinada manhã de inverno da cidade de Gramado, a temperatura verificada foi de menos 2 graus Celsius. Durante a tarde desse mesmo dia, a temperatura subiu 4 graus Celsius e, durante a noite, caiu 7 graus Celsius. Que temperatura marcava o termômetro na manhã seguinte? Vejamos. A temperatura da cidade começou a marcar menos 2 graus Celsius. Logo após, a temperatura subiu, né? Então, foi somado mais 4 graus Celsius. E durante a noite, ela caiu 7 graus Celsius positivos. Mas caiu, né? Se caiu, eu subtraio. Que temperatura marcava o termômetro? Então, eu faço a soma, primeiro dos dois números negativos, né? Que é o menos 2 e o menos 7, que vai dar menos 9, com o 4 que está positivos. Então, eu consigo, através disso, um número negativo, que é o menos 5. Na manhã seguinte, o termômetro marcava menos 5 graus Celsius. Olha, para fazer operações com os números inteiros, é preciso, principalmente, você ter uma noção de jogo de sinais, certo? Isso já é algo que já vem sendo estudado há muito tempo. Vocês já devem ter uma noção de como se trabalhar o jogo de sinal, certo? Outro exercício utilizando a reta numérica. Observe a figura abaixo. Temos aí uma reta numérica com números positivos e negativos. A reta indica que os números negativos estão tendendo ao infinito e a reta do lado dos números positivos também é infinito. Aí temos o número menos 4 tem como antecessor o menos 5 e como sucessor o menos 3. Como foi indicado aí na reta, o menos 4, à sua direita eu tenho o menos 3, à sua esquerda eu tenho o menos 5. Então, eu tenho o menos 5 como o antecessor do menos 4 e o menos 3 como sucessor do menos 4. Vamos ver alguns exemplos para fixar melhor essa ideia de antecessor e sucessor, certo? Na letra A tem: qual é o sucessor de mais 5? Se o mais 5. Qual é o sucessor do mais 5? Olhando para essa reta. O sucessor de mais 5 é o seu número, é o número que está à sua esquerda. Ou também eu posso usar aquela ideia anterior e somar o mais 1 ao mais 5, que vai dar mais 6, que é positivo, né? Qual o sucessor de menos 7? Vamos utilizar aquela regrinha de somar mais 1. Então, se eu somar mais 1 a menos 7, eu vou ter o menos 6, né? Então, o sucessor de menos 7 é menos 6.
E o sucessor de 0? Se eu somar o 0 mais 1, vai dar quanto? A gente até viu no exemplo anterior que o sucessor de 0 é igual a mais 1. E qual é o antecessor de mais 5? O antecessor de mais 5, na letra A a gente viu o sucessor e agora o antecessor. Vamos usar a mesma regra, né? Só que ao contrário agora, ao invés de somar, eu vou subtrair o menos 1. Então, o antecessor de mais 5 é menos 4, certo? Então, essa regra básica de antecessor e sucessor, para o sucessor eu somo mais 1, para o antecessor eu subtraio menos 1, facilita muito no processo de identificar quem é o antecessor, quem é o sucessor. Então, pessoal, recapitulando tudo que a gente viu na aula de hoje, a gente conheceu o conjunto dos números inteiros, que é composto por números positivos e números negativos, né? A gente conseguiu aplicar ver esse conjunto na reta numérica, que conseguimos, através da reta, identificar melhor também quem são os números que antecedem e o antecessor e o sucessor de cada número, né? E também conseguimos identificar como que eu trabalho um número inteiro positivo e um número inteiro negativo. Aprendemos também uma regrinha básica, né? Do antecessor, eu subtraio menos 1, para o sucessor, eu somo mais 1 ao número dado. Ou seja, são regras que ajudam, que facilitam bastante. Nas próximas aulas, a gente vai ver como aplicar essas regras e como trabalhar com esses números inteiros, certo? E então, a nossa aula de hoje foi isso, tá? Até a próxima aula.